Bem, pessoal do Podcast Mão, um vídeo diferente, agora com um convidado especial, porque o torcedor do Corinthians, o telespectador do Podcast Mão, tá querendo saber, será que o Luan será jogador do Corinthians? Por que que ainda não fechou? O que que tá travando a negociação? Por isso eu convidei meu amigo, um dos melhores repórteres de rádio deste país, que tá falando conosco direto dos estúdios da Rádio Gaúcha em Porto Alegre, sabe tudo do Grêmio, dos bastidores da equipe de Porto Alegre. Rodrigo Oliveira, seja bem-vindo ao Podcast Mão. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Marco Belo, amigos torcedores do Corinthians e pessoal que está acompanhando o Podcast Mão. Um privilégio conversar com vocês e retribuo as palavras. Admiração enorme aí pelo teu trabalho. Nos conhecemos aí de longa data e você também sabe tudo de Corinthians e todo mundo que acompanha o teu trabalho percebe isso. Um privilégio poder estar aí conversando contigo, Marco. Nos conhecemos em Joanesburgo, na África do Sul, no ano de 2010. Já vai fazer uma década, já estamos ficando velho, cara. Agora, para ir direto ao assunto, aqui em São Paulo, a sensação é de que estava indo, ia fechar e de repente travou. Por que travou? Você tem alguma noção de por que o negócio que parecia que seria fechado mais facilmente, de repente foi bloqueado, me parece, talvez pelas declarações dos presidentes? Como é que caiu a declaração do presidente André Sanches aí? Enfim, o que você pode dizer aí de Porto Alegre? Travou, Marco, por uma questão de negócio. Tem uma diferença muito grande entre a pedida do Grêmio e a oferta do Corinthians. A proposta que o Corinthians fez até agora é considerada baixa pelo Grêmio. E a pedida que o Grêmio fez é considerada alta pelo Corinthians. Então, travou por conta disso, por conta dessa questão de negócio. Não acredito que as declarações do Andrés tenham tido qualquer interferência nesse negócio. Não acredito, por exemplo, que o Grêmio vai deixar de fazer um negócio que ele considere bom por conta de uma declaração, ou de uma frase, ou de um termo colocado ou mal colocado. Ocorre que, pelo que nós apuramos, a proposta do Corinthians envolve uma quantia em dinheiro, seria algo em torno de 5 ou 6 milhões de reais, e mais um jogador que seria escolhido pelo Grêmio dentro de uma lista de nomes colocados à disposição pelo Corinthians. E o Grêmio não gostou desses jogadores, ou não gostou tecnicamente, ou achou os atletas caros na questão custo-benefício, e achou o valor oferecido muito baixo. E pediu um valor, sem incluir jogadores, apenas um valor que seria em torno de 20 milhões de reais, e aí o Corinthians não teria essa disposição de gastar tanto. Alguém vai ter que ceder, Marco, ou até os dois vão ter que ceder para que esse negócio ocorra. É o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que o Corinthians, pelo que eu me informei hoje à tarde, pode passar de 5 para 10 milhões no máximo, não vai passar disso pelo Luan, até porque o Luan tem só mais um ano de contrato com o Grêmio, enfim, o Corinthians acha que não deveria gastar tanto dinheiro assim com o jogador nesse momento, mas pode passar de 5 para 10 milhões de reais e quem sabe mais um jogador, apesar do Cleison ter sido rechaçado aí pelo presidente Romildo Bolzan, né? Mas a verdade, Rodrigo, é que o Corinthians não quer, como todo clube, né? Não quer negociar um jogador que vai ser titular em 2020, né? Ele colocou na lista de possíveis negociações jogadores que o técnico Thiago Nunes não quer usar. Então, os chamados refugos, né? Sempre que um time coloca um jogador na oferta é porque não quer usar. Então, na verdade, realmente, nisso o presidente Romildo Bolzan pode ter razão, né? Ele falou, eu quero o Cássio, eu quero o Fagner, eu quero o Pedrinho. Esses jogadores o Corinthians não vai colocar. Vai ser Cleison, vai ser, sei lá, o René Júnior, vão ser jogadores que realmente não teriam espaço aqui no Corinthians. E aí no Grêmio parece que não pegou bem, né? Oferecer estes nomes destes jogadores. O Cleison, por exemplo, não seria titular no Grêmio. Mesmo que o Everton seja vendido, o PP, que é o reserva imediato dele, está muito bem. Terminou o ano até jogando como titular ao lado do Everton, mas o Grêmio vai contratar um centroavante, então o PP já está pronto para ser o substituto do Everton. Não seria interessante para o Grêmio contratar o Cleison e liberar o Luan, que, bem ou mal, ainda tem, a gente vê pela amostra das redes sociais que o torcedor ainda tem um carinho pelo Luan, por ele ter sido o rei da América, tão importante em 2017, mesmo que ele não tenha jogado bem na última temporada. O que me parece, Marco,
observando à distância o lado do Corinthians e observando de perto o lado do Grêmio, é que o Corinthians aposta muito em dois fatos. Primeiro, na vontade do Luan em jogar no Corinthians, e segundo, no fato de o Luan ter só mais um ano de contrato com o Grêmio. Ou seja, se o Grêmio não vender o Luan agora, vai perder ele de graça. Pode assinar um pré-contrato no meio do ano e o Grêmio não ganha nada. E o Corinthians acredita que o Grêmio tem pouco poder de barganha em função desses dois fatores, o que é uma verdade. Mas, Marco, a gente sabe como funcionam as estratégias de negociação dos clubes. Não é porque o Grêmio tem pouco poder de barganha que vai aceitar a primeira oferta que receber. É natural que a primeira oferta seja lá em cima, e como é natural que a primeira proposta do Corinthians seja um valor mais baixo, e toda negociação é assim, né? Eu acredito que tem ainda uma possibilidade muito grande de esse negócio ocorrer, mas as duas partes vão jogar duro para fazer o melhor negócio possível. No lado do Grêmio, o presidente Romildo Bolzan Júnior vai querer, já que é para se desfazer do Luan, um jogador que foi o rei da América em 2017, um jogador que tinha tudo para ser vendido por 20 milhões de euros para um grande clube europeu, pelo menos era essa a expectativa em 2017, 2018. Já que é para se desfazer dele, que o Grêmio tenha um ressarcimento importante. Não vai ganhar os 20 milhões de euros que queria lá em 2017 ou 2018, mas que ganha alguma coisa. Apesar do Grêmio querer vender o jogador, o presidente tem que dar uma resposta para o torcedor, porque o torcedor não entende isso, né? O torcedor não entende, daqui a um ano ele vai sair de graça, o contrato dele tem uma cláusula que aumenta o salário todo ano, ele vai ficar muito caro, ainda mais por não estar sendo titular sempre. O torcedor não entende isso, então talvez o presidente do Grêmio esteja também jogando um pouco para a galera, né, Rodrigo? Sabe, Marco, que para o torcedor, os aspectos de negócio, por mais que a gente explique, não é o que vai ficar como mensagem principal. Supondo que o Grêmio negocie o Luan e receba um jogador limitado, um jogador de pouco renome, um jogador que não empolgue. O torcedor não vai se preocupar em quanto de dinheiro o Grêmio recebeu, e muito menos que o Luan tinha mais um ano de contrato, que ele queria sair, ou que não ia ter como ganhar dinheiro. A imagem que fica saiu o Luan, veio o fulano. Né? E eu não vou citar o nome do fulano, não quero desmerecer alguém do Corinthians, até porque eu não tenho uma informação específica de que nome seria esse, mas traz um jogador que não empolga o torcedor. O fulano de tal, um jogador tido como limitado pela torcida. A mensagem que vai ficar o Grêmio trocou o Luan pelo fulano de tal. E o Grêmio não quer passar essa mensagem para o torcedor. Certamente, aí não só o Grêmio, qualquer direção vai querer passar a mensagem que fez o melhor negócio possível. E no caso específico da troca ou do negócio Luan e Corinthians, os jogadores que o Corinthians aceita negociar, o Grêmio não quer. Por isso que o Grêmio quer dinheiro. E uma notícia que eu sei que vocês vêm trabalhando também, tanto nós aqui como vocês aí em São Paulo, a possibilidade de o Banco BMG, parceiro do Corinthians, ajudar emprestando dinheiro. Talvez seja a peça que falta para esse negócio ser concluído, para aumentar a oferta e o Grêmio se sentir satisfeito com a proposta corintiana. Vou te fazer duas perguntas para te liberar, Rodrigo. A primeira, tem torcedor corintiano muito animado com a possível chegada do Luan, porque lembra dele de 2017, e tem torcedor falando, vai pegar um cara bichado, vai pegar um cara que estava na reserva, enfim. O que tem de bom e de ruim nesse pacote do Luan, se ele vier realmente para o Corinthians? Sendo bem objetivo, direto e sincero. O que tem de bom é que o Luan é um jogador muito talentoso e craque não desaprende. O que tem de ruim é que o Luan, há mais de um ano, não consegue jogar aquilo que ele sabe, perdeu a titularidade por queda de rendimento e por problemas físicos. Bichado, ele não tá. Segundo o departamento médico, ele tá curado. A última lesão que ele teve não foi a fascite plantar no pé direito, que foi o problema que mais incomodou ele nos últimos anos no Grêmio. Foi outro problema, foi a fissura em um dos dedos do pé direito. Mas essa fissura já está consolidada, tanto que ele jogou a partida festiva do Emerson Sheik. Então, na questão médica, ele está curado. Agora, é fato, Marco, que 2017 o Luan foi perfeito, brilhante, era jogador cotado para jogar a Copa do Mundo, foi para a seleção, foi decisivo no título da Libertadores, e era jogador para ser vendido por 20 milhões para um grande europeu. E em 2018 ele caiu, e em 2019 ele jogou muito mal. É ainda um mistério por que o Luan
foi tão mal? Vários fatores podem explicar isso. Pelo que nós sabemos, o Luan tinha muita expectativa de jogar a Copa de 2018 e de jogar num grande europeu, de seguir, guardadas as proporções, o modelo de carreira do Neymar, que é um grande amigo dele, e ele não conseguiu. A única proposta que chegou foi do Spartak Moscou, o Grêmio aceitou, era uma proposta boa, o Luan não quis ir porque não queria ir para o Spartak, não queria ir para a Rússia. Não veio a proposta que ele queria, ele não foi para a Copa e ele ficou chateado com isso. Não é um jogador que tenha um bom histórico extra-campo, é um jogador, não é o único, é um jogador que gosta da noite, é algo que tem que ser, digamos, administrado. Isso não é novo, tá? Quando ele desequilibrava em 2017, ele fazia festas e acho que na medida certa não tem nenhum problema. Mas é uma característica do jogador, não é jogador Aqui a gente usa o exemplo do Rodriguinho. O Rodriguinho sempre saiu nas vitórias e nas derrotas, mas quando perdia o pessoal pegava no pé. Exato. Eu costumo dizer, quando diz, o Luan tá indo pra noite. Bom, isso não era problema em 2017. Ele não começou a ir pra noite em 2018 ou 2019. Agora é natural que quando o rendimento não é bom, a vida noturna acaba sendo mais fiscalizada. Mas, pelo que a gente acompanha, até pela vontade do Luan em jogar no Corinthians, também ele vê essa mudança de ares como algo que pode ser positivo para o seu futebol, porque, como eu disse, bola no corpo ele tem, ele é muito talentoso. Se o Thiago Nunes conseguir extrair o melhor do Luan, o Corinthians vai ser muito beneficiado. E a última pergunta, para liberar, se você fosse apostar, é lógico que não dá para a gente cravar, nem eu, nem você, até porque a gente não está na cabeça dos dois presidentes, mas se você fosse apostar, sai negócio ou não sai negócio? Eu acho que sim, acho que sai. Acho que a possibilidade é muito grande de sair negócio, porque se a gente analisar bem, Marco, as três partes querem o negócio, só não concordam até o momento com as condições. O Luan quer jogar no Corinthians, o Corinthians quer contratar o Luan, e o Grêmio admite a possibilidade de liberar o Luan e também sabe que se não liberar agora, não vai conseguir ganhar dinheiro pelo Luan. Só que é natural, o Grêmio vai pedir lá em cima, o Corinthians vai oferecer lá embaixo, e é questão de negócio. É normal que as partes demorem um tempo para se chegar a um denominador comum. Não tem como garantir, futebol é dinâmico, as coisas podem mudar, mas eu diria que a tendência é de que saia negócio, só que eu acho que vai demorar um tempo, até que o Grêmio se sinta satisfeito com a proposta do Corinthians e até que o Corinthians chegue a uma proposta que o Grêmio concorde, que o Grêmio entenda que seja satisfatória. As informações batem com as informações que eu tenho aqui. Ótimo repórter, um dos melhores do país, repito, Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha, aqui no Podcast Mão, passando o lado de lá, o lado do Grêmio, o lado do que conversam, do que falam, do que os repórteres apuram em Porto Alegre sobre essa negociação envolvendo Grêmio, Luan e Corinthians. Obrigado, viu, Rodrigo? Um abração para você, cara. Grande abraço, Marco. Um abraço também aos torcedores corintianos que nos acompanham. Privilégio aí bater esse papo e, quando precisar, estamos às ordens.